Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri, eu sou aluno de mestrado do PPGI, com o professor Bruno Maquiavello como orientador, e vou falar um pouco hoje sobre o meu trabalho. Basicamente, é um trabalho que usa inteligência artificial para detectar algumas informações na área de saúde, mais especificamente usando redes neurais e também outros métodos como forma de detectar sinais de osteoporose em radiografias panorâmicas bucais. Esse projeto serve para responder a seguinte pergunta: quando a gente tem uma imagem como essa aqui, o que a gente pode dizer sobre esse paciente? Ele está saudável ou está doente? Né? Só utilizando a própria imagem. Então, esse trabalho vem a auxílio desses problemas de saúde, de detecção de doenças em imagens. Especificamente a doença da osteoporose, que a gente pode caracterizar como sendo uma doença sistêmica que provoca uma perda óssea, né, de massa óssea e também de deterioração nos tecidos ósseos. E isso leva a um aumento de fragilidade do osso e também, principalmente, né, mais crítico, de fratura nos ossos. Essa é uma definição aí aceita, né, da doença da osteoporose. E o problema é que a pessoa só vai descobrir que tem osteoporose depois que fratura, né? Então, como é que a gente faz para prevenir? Bom, a forma de prevenção da osteoporose, como é uma doença com impactos muito sérios na sociedade, os computadores têm nos ajudado bastante a identificar sinais para essa doença, né? Não existe essas técnicas computacionais não vão substituir os médicos nesses diagnósticos, mas sim vão receber uma inteligência dos médicos, né, dos especialistas para auxiliar na facilitação, né, no facilitamento desses diagnósticos. Então, essa apresentação eu vou dar uma introdução sobre o problema, né, o que se trata, uma breve revisão de literatura, fundamentação teórica, a minha metodologia e a conclusão. O projeto ele foi organizado em duas grandes partes, uma primeira de processamento de imagens e uma segunda de algoritmo, né, de aprendizado de máquina. Então, com um conjunto de imagens original, depois que processa essas imagens, a gente pode fazer alguma forma de um algoritmo que aprenda a olhar essas imagens e dizer o que a gente quer, né? Mas é necessário primeiro a gente fazer um processamento dessas imagens, porque pode ser que elas venham com artefatos que não são desejados. Então, na nossa literatura, a gente vê algumas formas de fazer isso, né? Essas duas fases. Uma primeira forma, analisando a textura dessa imagem, ou seja, a própria estrutura visual, e identificando features dessa textura, ou então com um algoritmo de aprendizado de máquina, que funciona mais ou menos como uma caixa preta, que matematicamente vai dar soluções para esse problema, né? Não visualmente, que foi a forma que a gente utilizou. Né? Na literatura a gente tem várias tentativas nessas duas grandes frentes. E, bom, os trabalhos relacionados que a gente utilizou vão usar essa imagem, pegando alguma região dela de interesse e aplicando algumas camadas aqui de convolução e depois algumas completamente conectadas para dar um resultado. Né? Essa é a nossa referência para esse projeto. E aí, indo agora para a parte nossa da implementação, né? Essa parte de processamento de imagens vai preparar uma grande imagem, né? Reduzir a área de trabalho dela para uma área um pouco mais específica para a gente conseguir trabalhar, não ter um campo muito aberto para jogar para o algoritmo, né? E depois dessa imagem processada a gente quer dar um pré-diagnóstico, né? Uma triagem a partir dessa imagem. Então chegar a um ponto de dizer assim, a partir dessa imagem, dessa região aqui, 83% de chance de ter osteoporose, 17% de ser saudável, por exemplo. Só um exemplo.
O nosso processamento de imagens, ele consistiu de um tratamento, ou seja, a imagem original, a gente primeiro garante que ela está na horizontal, voltada para cima, por exemplo, esses tipos de rotação, né? Depois uma mudança de contraste, binarização, tudo isso. E aí depois a segmentação, que é reduzir para uma região de interesse. E como é que funcionam esses métodos de processamento de imagens, né? Basicamente, uma imagem é uma matriz com vários valores, no caso de escala de cinza, valores entre 0 e 255, por exemplo, que você faz cálculos a partir desses valores e consegue identificar limites, regiões, consegue binarizar, tudo a partir dessa matriz de números. Né? E aí, com isso, você pode aplicar algumas técnicas aqui, algumas que a gente utilizou. Destaque aqui para esse método de Otsu, que é o que define o limiar de binarização, que foi bastante utilizado aqui nesse projeto. E depois, o algoritmo de aprendizagem de máquina vai fazer várias iterações de treinamento com essas imagens, validando ao longo do treinamento o que está sendo aprendido, e no final uma rodada de testes com imagem ainda nunca vistas pelo algoritmo para garantir que ele consegue ser geral o suficiente para funcionar com outras imagens, né? E a partir disso a gente consegue ir realimentando a nossa rede para ela ir melhorando o seu desempenho. E no final dar informações ou classificações a partir dessas imagens. Certo? Então, esse aí é mais ou menos o nosso algoritmo, como ele funciona. Aqui também algumas técnicas que estão envolvidas nesse algoritmo de aprendizagem de máquina, que servem para reduzir o conjunto de dados, servem para fazer um janelamento, aumento de dados, taxa de aprendizagem. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui por causa do nosso tempo, mas são aqui técnicas que a gente utilizou no nosso projeto. E aí eu vou falar um pouco da principal método de aprendizagem de máquina que a gente utilizou, né, que são as redes neurais convolucionais. Aqui a gente começa com um conjunto de imagens e a gente vai dividir esse conjunto em uma parte de treinamento, que foi 70%, né? Uma parte de validação, que é dentro do treinamento, imagens novas enquanto vai rodando os testes, e uma parte de testes propriamente dito, para depois fazer o teste do algoritmo com imagens novas. A rede neural convolucional, como eu falei, é a forma principal que a gente utilizou no projeto. Ela vai pegar a imagem original, vai passar por aqui algumas camadas convolucionais, que a gente pode fazer uma analogia de como se eles estivessem aprendendo as features desse aprendizado, e depois uma parte mais para classificação, que são as camadas completamente conectadas. Então o que a gente espera é que com esse input, ou seja, essa imagem, a gente no final tenha um output como sendo, por exemplo, um vetor da porcentagem da doença ou da saúde desse paciente, certo? E aqui no meio com várias técnicas, né, de convolução, janelamento, retificação. Bom, a gente fez algumas tentativas, né, de técnicas, de tecnologias para esse aprendizado de máquina. Primeiro, a gente, a partir daquela rede de referência do artigo que eu mencionei, a gente fez uma proposta de modificação da estrutura dessa rede, então modificando alguns parâmetros, e depois também a gente testou com SVM e Random Forest com o objetivo de comparação. E aqui estão os resultados do nosso trabalho. A gente enviou um artigo para publicação, para uma conferência aqui, que é em conjunto do Brasil com outros países, que agora eu não me lembro quais são. Mas, então a gente não avaliou só a acurácia aqui nos resultados. A gente avaliou também sensibilidade e especificidade. Qual é a diferença? Aqui, a sensibilidade e a especificidade
elas vão avaliar não só o quanto eu acerto, mas também a porcentagem dos verdadeiros positivos e dos verdadeiros negativos que eu tenho. Ou seja, quando eu dou um diagnóstico positivo e quando eu dou um diagnóstico negativo, quanto eu acerto, isso também pode ser um bom critério para analisar doenças no cenário de saúde. Também são critérios importantes. E a gente verificou que com as técnicas que a gente utilizou no conjunto de imagens que a gente tem, a CNN foi a melhor em sensibilidade nossa que a gente propôs, melhor do que a de referência, e o Random Forest foi melhor em acurácia e especificidade do que as demais, inclusive a de referência. Então, como eu falei aqui, né, essas técnicas foram melhores do que o método de referência com as imagens do nosso banco. Tá, esse aqui é um detalhe importante porque esse artigo dessa CNN, com as imagens dele, ele consegue uma acurácia lá de 99%. Porém, a diferença é que são imagens muito mais, com a qualidade muito melhor, de pacientes talvez com menos artefatos nas imagens. Isso aqui é até um ponto de atenção do nosso trabalho, né, que eu vou já partindo aqui para a conclusão. O que esse projeto agrega do ponto de vista científico, especificamente para o nosso cenário brasileiro? Ele faz uma automação da segmentação da imagem, ou seja, ele segmenta as imagens de forma automática, naquela primeira parte lá de processamento de imagens. Ele usa radiografias panorâmicas analógicas. Qual a diferença? Hoje, aqui no Brasil, a gente ainda tem um cenário com muitas formas de captação dessas imagens muito precárias. Diferente daquele artigo onde as imagens são já totalmente digitais e com a qualidade muito boa, essas imagens analógicas depois elas têm que ser escaneadas, enfim. Isso gera uma série de diferenças no dado em si que a gente vai analisar. Então, para o contexto brasileiro, a gente usa uma técnica que se adapta a ela, né? Outro critério, né, que o nosso projeto ele foi feito com um conjunto de pacientes idosos de comunidades carentes e que, por exemplo, muitas das radiografias não tinham dentes ou então tinham dentes, sei lá, com coroa, com partes metálicas que dificulta pro aprendizado da máquina, né? São artefatos ali que às vezes aparecem e podem influenciar a caracterização do resultado. Enfim, e também em outros conjuntos, em outros países, por exemplo, com menos população carente, não vai aparecer muito isso, né? Vão ser imagens muito mais comportadas. E apesar de tudo isso, a gente conseguiu uma especificidade e uma sensibilidade acima de 70%, o que a gente acredita que é um resultado que pode impactar o nosso cenário aqui brasileiro, né, com essas características que eu mencionei. Tá, então é isso que a gente acredita que esse trabalho pode agregar, uma continuação desse trabalho pode realmente ter um impacto para essas pessoas, para essas formas de imagem. E aqui eu coloco para vocês a referência, né, do artigo que a gente usou como base. E eu agradeço pela atenção. Espero que possa contribuir aqui para a nossa universidade e também para o nosso avanço científico. Muito obrigado.